irmãos, vamos complementar um pouco os assuntos que estas reuniões passadas, de ontem à noite e hoje pela manhã, estivemos tratando e seria bom acompanhar elas com um complemento por causa do equilíbrio necessário. Ainda como começamos falando ontem à noite, que não sempre é possível a palavra e todas as coisas ao mesmo tempo, sino que os distintos aspectos são falados em ocasiões diferentes. Mas é necessário ter um complemento que ainda não é tudo, mas é algo muito necessário ter presente, especialmente os irmãos novos. Estamos também tendo presente a audiência invisível, que não está aqui, mas que está sendo gravado, e o Senhor pode levar, e se vai junto com o que estivemos vendo nas duas reuniões passadas, de hoje pela manhã e de ontem à noite. E esta parte de agora é necessário que vá junto, para evitar uma interpretação desequilibrada. Então, gostaria que seguíssemos algumas expressões da fé do Espírito Santo que deu aos apóstolos, para que nós, não somente repetindo de segunda mão, senão esperamos que seja uma confissão baseada na revelação pelo Santo Espírito. Então vamos a seguir algumas expressões. Amém? Gostaria de começar pelo apóstolo João. Então, vamos ao Evangelho inicialmente, que é segundo João, no início dele. Há muitas palavras do próprio Senhor Jesus aqui, não pretendemos poder reunir tudo, pelo menos algumas frases chaves e fundamentais. Então, comecemos aqui no capítulo 1. Essa passagem clássica que confiamos no Espírito Santo, que Ele possa nos iluminar Ele mesmo, gravar em nosso ser, fazer-nos ruminhar e aproveitar essa palavra, nos nutrir dele. Então vamos começar aí, capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por Ele foram feitas. E sem Ele, nada do que tem sido feito foi feito. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz nas trevas resplandece, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos nos deter por enquanto aí, e vamos retornar sobre nossos passos, tratando de enxergar, com a ajuda do Senhor, as implicações do que acabamos de ler. Aqui, quando começa no princípio, era. Não está falando que com o princípio começou, senão que quando o princípio do que vem princípio começou, ele, o Verbo, já era. Ou seja, está falando da pré-existência do Verbo antes de todas as coisas.
gostaria que vocês vissem que estas palavras de João estão baseadas em palavras do próprio Verbo de Deus. E então vamos deixar aí marcadinho por enquanto e vamos fazendo as comparações. E rogo que também me acompanhem agora a Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Inicialmente eu vou ler a primeira frase do verso 12. Provérbios 8, 12. Deus escolheu a Salomão, filho de Davi, que pediu sabedoria de Deus. Amou a sabedoria de Deus. E Deus lhe deu sabedoria do alto. E ele era uma figura, um tipo do Senhor Jesus, que é chamado também pelo Espírito Santo, usando a Paulo em 1 Coríntios, que disse que o poder e a sabedoria de Deus é Cristo. Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus, porque Cristo, por meio dele, foi que Deus criou tudo. E Deus é o poder e a sabedoria, mas também Cristo, o Filho de Deus, é a expressão desse poder e dessa sabedoria. Então aqui aparece a pessoa da sabedoria no verso 12. Vamos dizer a sabedoria personificada. Não somente como uma ideia, sino como uma pessoa mesma. Porque no caso do filho, ele é uma pessoa. Essa palavra pessoa é utilizada na própria Bíblia. Não vem somente do Concílio de Nicéia, dos teólogos antes do medioevo e no medioevo. Eu estou saltando de um pedacinho a outro, solamente para ligar e voltamos em sequência. Olhem comigo, segunda de Pedro. Vamos ler aqui essa expressão. Perdão, primeira de Pedro, capítulo 1. Aqui, não sei se começar do verso 10, onde aparece no 9 o ponto. E a partir do 10, ainda que no contexto mais amplo, diz: os profetas que profetizaram da graça destinada a vós, inquiriram e diligentemente indagaram acerca desta salvação. Aqui, quando fala desta salvação, vai além da salvação jurídica, do perdão dos pecados. Aqui é uma salvação que abrange a alma e o reino. Se você vê que já no verso 5 do mesmo capítulo vinham falando dessa salvação, diz: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para alcançar a salvação que está preparada para ser manifestada no último tempo, no tempo postreiro, último tempo. Então, aqui estamos vendo que está incluindo uma salvação que abrange o futuro. A Bíblia fala de uma salvação que já temos, por graça sois salvos, por meio da fé. Jesus falou desse primeiro nível da salvação em nosso espírito. Quando nascemos de novo, somos
perdoados e regenerados. Jesus falou, aquele que ouve a minha palavra e crê, tem, não só que vai ter, tem vida eterna. Já passou de morte à vida. E eu vou ressuscitar ele no último dia. Está falando de uma salvação que já temos. E por isso Paulo, referindo-se a esse primeiro aspecto da salvação, ele disse, por graça sois salvos mediante a fé. Isto não de vós, sino que é cada dom, presente de Deus, a dádiva de Deus, é vida eterna. E nesse mesmo espírito, o apóstolo João, mas não aqui no Evangelho, mas em concordância com as palavras de Cristo e seu Espírito, na primeira epístola, capítulo 5, diz, vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que já tens vida eterna. E para que creais, continuar crendo. Então aí está falando de uma vida eterna que já temos. E uma salvação que já temos no nosso espírito. A vida eterna que o Filho amou Deus ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. E aquele que tem o Filho, diz lá na epístola, tem a vida eterna. Fala de uma vida eterna que já temos. Aunque também o próprio Espírito fala de uma vida eterna da qual temos que tomar posse. Mas esse tomar posse não é porque não tenhamos. Já nos foi dado, mas agora temos que aplicar a nossa alma. Então agora fala de uma salvação na qual nos ocupamos, como fala Paulo em Filipenses. E aqui fala de uma salvação que teremos. O próprio Jesus também falou da salvação que temos e também falou da salvação que teremos. Será salvo. Já é salvo. Não há contradição nenhuma, porque o homem tripartito e essa salvação se desenvolve, se recebe em nosso espírito e vai passando na medida que o Espírito vai aplicando essa salvação na nossa alma ao longo da nossa vida, nos ocupando dessa salvação e também se manifestará no corpo. Ainda este corpo, já comprado pelo Senhor, mas ainda é um corpo que nos humilha. E o corpo de nossa humilhação. Mas disse que teremos um corpo de glória. Né? Então, esse é o aspecto futuro da salvação. Será salvo. Somos salvos, nos ocupamos da salvação e seremos salvos. Primeiro, no Espírito, somos salvos. Nos ocupamos para a salvação da nossa alma, que também implica uma salvação corporal. Seremos, e por isso aqui fala no verso 5, 1 Pedro, alcançar a salvação que está preparada para ser manifestada no tempo postreiro. Amém? E então aqui no verso 13, diz, desde a metade, a segunda parte, esperar por completo na graça que se os trará quando Jesus Cristo seja manifestado. Esse é o aspecto futuro. A graça que se vos trará quando Jesus Cristo seja manifestado. Então, nesse mesmo espírito com Pedro, Paulo disse assim, quando Cristo, vossa vida, seja manifestado, vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, não temos que pensar que há contradição quando fala que somos, que estamos sendo e que seremos. As três coisas são verdadeiras. Uma referida ao homem interior, ao espírito, outra referida à alma e outra referida ao corpo. Seremos salvos. Então, disse aqui, desta salvação, diz o verso 9, obtendo o fim da vossa fé,
que é a salvação de vossas almas. Mas aí, essa mesma salvação, que continua para o corpo, continua com o reino. Já entramos no reino quando entramos em Cristo. E fala Jesus, não? Que os que recebem a Cristo é que os que entram no reino, o primeiro aspecto espiritual do reino. Mas agora diz assim, os profetas, aonde chegaram, que profetizaram da graça destinada a vós, inquiriram e diligentemente indagaram acerca desta salvação. Agora, essa indagação começou com estas duas coisas. Escudrinhando, verso 11, que pessoa. Aí encontramos a palavra pessoa. Okay? Se refere à pessoa do Filho. E que tempo? Pessoa e tempo. Quando veio o cumprimento do tempo, e temos na Bíblia uma sucessão de tempos, a ordem dos tempos, disse Paulo, falando aos atenienses no Areópago, a ordem dos tempos. Os tempos e as estações que Deus muda, tirando reis, estabelecendo reis, mostrando seu poder e sabedoria, que é Cristo, por meio de quem Deus realiza todo este programa. E aqui essa indagação do Espírito que vemos em Daniel perguntando, e perguntava pelo Messias e pelo tempo. E então, até quando ele deixou de perguntar, Deus permitiu que 2 anjos perguntaram, porque Deus tinha mais tinta no tinteiro. E como já parou a indagação de Daniel, continuaram os anjos indagando, mas Deus deixou vir a Daniel. Eles perguntavam pelo fim dessas maravilhas. E perguntavam questões de tempo. Até quando? E o Senhor nos manda estar atento aos tempos e ao que falou Daniel, e entender Daniel. Então essa salvação inclui também, como vamos ver aqui, não só o aspecto soteriológico, sino também o aspecto escatológico, porque é uma salvação em espírito, alma e corpo. E também a própria natureza também será libertada da escravidão e corrupção. Então, a salvação completa abrange o reino, inclusive o eterno. Como podemos ver no capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. Nós seguimos a canesta. Pessoa. Pessoa, o assunto da pessoa. Escudrinhando que pessoa e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles. Ou seja, que já estamos vendo nestes dias aquele aspecto da teofania divina através do seu Filho, o anjo de Javé, anjo não criado, sino mensageiro do Pai, eterno com o Pai. Então agora disse que era o Espírito de Cristo que indicava estas coisas acerca da pessoa do Filho. Eu, a sabedoria, daí saltamos para cá. Esse eu. Sou uma pessoa, pode dizer eu. Então, esta é a pessoa do Filho. E o espírito dele estava nos profetas, como Daniel, que perguntava e perscrutava acerca da pessoa e do tempo. Irmãos, quando começa o Evangelho a ser anunciado, chama o arrependimento, a fé, e indica o tempo tem se cumprido, e fala também do reino. Tudo isso está junto. O Evangelho inclui tudo isso junto. A parte soteriológica, que implica a eclesiológica, para chegar à escatológica.
E vemos isso acá. Que pessoa e que tempo escudrinhavam os profetas? A pessoa, que é o principal, por isso estamos aqui, nessa parte, e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles, o qual anunciava de antemão os sofrimentos de Cristo, essa é a primeira vinda, e as glórias que viriam trazer, essa é a segunda vinda. A primeira é cristológica e também soteriológica, de soteria, salvação, de sotero, salvador. E as glórias. Cristo em vós, a esperança da glória. O aspecto escatológico desta grande salvação. As glórias. A estes, ou seja, os profetas, como por exemplo, vocês vão lembrar que perguntou depois que Daniel ouviu os anjos conversando, falando qual será o fim destas maravilhas. E foi respondido a eles que seria durante esses 3 anos e meio da tribulação, e depois que a dispersão do povo santo fosse acabada, aquelas coisas seriam cumpridas. Ou seja, que o assunto escatológico é o assunto que é o efeito definitivo da salvação, não só o perdão dos pecados. Abrange a salvação também isto. E que isso é parte do Evangelho que está a estes, aos profetas, se lhes revelou que não para si mesmos. Ou seja, Daniel, você ouviu, você não entendeu, mas escreve. Escreve, descansa. Isso não é a hora de entender agora, mas quando chegue o cumprimento, vai entender a que se está referindo. O futuro, que tempo, porque tem tempo para a primeira vinda e etc. Essas são as glórias. A isto se lhes revelou a los profetas, como Daniel, que não para si mesmos, sino para nós. Deus revelou que é para nós. Isto é para nós. Alguns dizem, não vamos tirar os olhos de Cristo. Para que vamos ler Daniel, profecia, e não se dá conta que é Cristo que fala que aquele que lê Daniel, entenda Daniel, e Cristo está apelando ao que falou o profeta Daniel. E também nós outros. A isto se lhe revelou que não para si mesmo, sino para nós, administravam as coisas que agora vos são anunciadas. Agora. Esse é o Novo Testamento. E os profetas administravam para agora, para nós. Anunciadas pelos que vos têm pregado o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Ou seja, o Evangelho enviado pelo Espírito Santo dos céus que inclui estas coisas. Essas perguntas que olhem esses anjos aqui. Coisas nas quais anseiam olhar os santos. Como aqueles 2 que perguntavam. Eles estavam interessados em tudo isto. O céu está interessado. E nós também, o Espírito era que movia a estes profetas a indagar acerca da pessoa e do tempo. Porque essa pessoa está vinculada ao tempo pela encarnação. E por causa de que vai passar a nós temporais a vida eterna. Então há um escudrinhamento pela pessoa. Então aí saltamos, aí vem aqui, Provérbios 8. Fala, 8:12. A sabedoria, ou seja, a pessoa do verbo de Deus. Habito com a cordura e acho a ciência dos conselhos. E salto para o verso 22. Porque no verso 22, que
já acabamos de ler João, e saltamos aqui é por causa de João, e vamos voltar a João, mas por enquanto vamos ver que João tem a base de Provérbios, que é a palavra da própria pessoa da sabedoria. Eu, a sabedoria. Eles falando. Não é uma ocorrência filosófica desse apóstolo. Não, irmão. Não é uma ocorrência filosófica de João. Este prólogo do Evangelho de João se baseia nas próprias palavras de Cristo, da pessoa pré-existente do Verbo de Deus, que é Deus. Eu, a sabedoria. E gostaria que também tivessem aí aberto comigo para ir fazendo esse seguimento. Colossenses. Vamos abrir aí no primeiro capítulo de Colossenses. Porque tudo isto está intricadamente conectado. Então, vamos abrir aí Colossenses. Fechamos no capítulo 1, amém? E temos aberto também aí em João, e agora estamos em Provérbios. Estamos lendo a interrelação de isto. Mas lembre-se, Provérbios foi escrito pelo filho de Davi, inspirado pelo próprio Cristo, de que Salomão era a figura. Ele pediu a Deus sabedoria, e a sabedoria entrou nele, e a sabedoria fala, eu, a sabedoria. E olha como fala a sabedoria. Javé, verso 22, nem possuía no princípio. Oh, que frase! No princípio era o Verbo. O Verbo era com, próximo, em frente, com Deus. E o Verbo era Deus. Javé, que é o Pai, hoje já estivemos lendo, por exemplo, Zacarias capítulo 2, Javé enviado por Javé, e Javé que envia Javé, o Pai, Javé que envia, e o Filho, Javé enviado, o mensageiro do Pai, o anjo de Javé, que é o próprio Javé. Então diz aqui, Javé, né, aí está a pessoa, que aqui diz no verso 12, eu a sabedoria, é a pessoa. Que pessoa era esta do Verbo? Da sabedoria divina. Ele, Javé, eu a sabedoria, Javé, né? Ou seja, o Filho possuía, era possuído pelo Pai eternamente. Porque você acha que a sabedoria que é o Verbo de Deus tuvo algum princípio? Não. Já me possuía no princípio. Me possuía no princípio. Por isso, João disse, no princípio já era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Sem nele, nada do que foi feito se fez. E já acabamos de ler essa parte. E agora vamos ler de novo a mesma coisa na boca do próprio Filho de Deus, que é a pessoa da sabedoria. E ele disse, Javé me possuía no princípio, já de antigo, antes de suas obras. Agora vamos ler Colossenses aí. 1:15, 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, antes que houvesse criação, quando a primeira coisa criada apareceu, já estava aí o primogênito. Mas o primogênito é eterno, é unigênito. Vamos a falar desse aspecto triple da geração. A geração da sabedoria na eternidade sem princípio, e a geração da sua humanidade, e logo a ressurreição. Esses três aspectos falam da geração de Cristo.
Não geração no sentido de criação, senão geração no sentido de que a sabedoria é gerada no autoconhecimento de si mesmo, que tem Deus e a imagem que ele tem de si. Mas no caso de Deus, essa sabedoria de Deus, que ao ele se autoconhecer, essa sabedoria é gerada, mas ele não começa no tempo a se autoconhecer, sino que eternamente tem se conhecido. Então é unigênito, mas não é criado. É unigênito porque é filho, porque é a imagem que Deus tem de si mesmo, mas ele não começa a ter. Ele sempre teve. Eternamente a sabedoria acompanhou a Deus, o Pai. Eternamente a autoimagem de Deus, por isso ele fala nossa imagem, porque a imagem de Deus é o Filho, mas o Pai é que se sente fielmente representado em seu Filho. Por isso, esse verbo de Deus, pelo qual ele se revela, diz 2 vezes sou. Eu sou o que sou. Esse o que sou é o Pai. E esse eu sou o que sou é o Filho. Que é a autorrevelação de Deus. A imagem de Deus. Esse é o verbo. O verbo quer dizer a palavra que explica tudo. Quando você fala uma palavra, Bíblia, é livro. Cadeira, essa cadeira. Você está usando essa poltrona, copo, gravador, óculos. Cada palavra se refere a uma realidade. Mas a palavra, através da qual Deus se autorrevela, porque se conhece primeiro, tem de si uma imagem e se expressa tal e como ele é, e essa imagem é exatamente igual a ele. Porque Deus se conhece bem e se expressa como ele é, e essa autorrevelação de Deus, esse é o verbo. O que diz o verbo? Eu sou o que sou. Ele se conhece. Esse verbo é a autorrevelação plena de Deus. É a imagem de Deus. A Deus, o Pai, ninguém conheceu jamais. O unigênito Filho, que está no seio do Pai. Ele que lhe declarou. Ele que lhe declarou. Então isso quer dizer o verbo, que implica sabedoria primeiro acerca dele mesmo. E sobre todas as coisas conhecida por Deus sem tempo, antes do tempo e eternamente, porque Deus é o mesmo. Ele não começa a aprender. Deus, como Deus, não precisa aprender. Jesus, como se esvaziou, se fez homem, como homem, ele aprendeu. Como homem, ele cresceu. E por isso alguns, quando veem as palavras referidas à sua humanidade, querem negar a sua divindade, porque não sabem a que se está aplicando. Se está aplicando a sua humanidade por causa do seu esvaziamento. Desde quando ele fala o Pai é maior que eu, isso é verdade, porque ele está falando como homem. Depois do esvaziamento e humilhação, mas quando disse que era igual a ele, como disse Filipenses capítulo 2, e que subsistindo na forma de Deus, não estimou se manter aferrado a essa igualdade, senão que se esvaziou. Então, se se esvaziou, como não vai dizer que o Pai é maior? Mas que disse o Pai do Filho? Já vimos ontem, hoje pela manhã. Tu, ó Deus, teu trono, ó Deus. O Pai chama Deus ao Filho. Se dá conta? Porque se o Filho é a imagem de Deus, como Deus pode ter uma imagem que não seja Deus? Como o mesmo que falamos do Espírito. Como Deus vai ter um Espírito que não seja divino e eterno como Ele é? Seria como nós ter um coração de rato, inferior ao coração humano, que agora ele foi daquilo, é pior do homem que do rato. Mas a normalidade é que
a dignidade do homem é ter um coração humano para ser cheio de Deus. Então, como vai rebaixar um ao espírito, falando com minúscula, ou dizendo que uma força ativa, uma coisa, um sopro, nem sequer a pessoa. Mas se o espírito fala em primeira pessoa, como vamos negar que é uma pessoa? Se o espírito disse, separai-me a Barnabé e a Saula que eu tenho chamado. Ele não fala em primeira pessoa. Ele se contrista como pessoa. Ele é eterno. O Pai também disse, eu te direi hoje, esse hoje eterno, ao Filho. E o Filho disse, já veio, meu Pai, nem a mim, me possuía no princípio. Mas quem é este nem? Este nem é a sabedoria divina, que o Verbo de Deus. É gerada no exercício da onisciência divina. Não é criada no tempo. É gerada, sim, mas não no tempo. Quando Deus se conhece, e isso é eterno, ele gera essa sabedoria, mas não gera no tempo. É o exercício eterno do ser, autoconhecimento e omnisciência, e conhecimento acerca de tudo. Ele se reconhece na sua imagem. E por isso fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele dá por nós. Então aqui, seguimos lendo Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, seu Filho é a imagem do Pai invisível. O primogênito, aqui quando fala primogênito, não é para dizer que ele foi criado, sino que o primeiro antes de tudo. E disse, de toda a criação. Porque, agora vou explicar o significado disso. Nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus, as que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, são os primeiros da criação invisível, aqueles 24 tronos com 24 anciãos. Os anciãos são as criaturas mais antigas criadas no universo invisível, e sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, todo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Bem, agora, aqui já estamos lembrando outras passagens, como em Hebreus, que fala do Filho como Criador, do Filho como herdeiro e como resplandor da glória de Deus, como estávamos considerando Ezequiel 1:26. E depois, continuando no 10 e no 43. Então, agora voltamos a Provérbios. Yahvé me possuía no princípio, já de antigo, antes de suas obras. Eternamente teve o principal. Aí está a eternidade. Desde o princípio, antes da terra, antes dos abismos, fui gerado. Perdão. E disse, antes que fossem as fontes das muitas águas, antes que os montes fossem formados, antes dos colhados, já tinha sido eu gerada. Gerada nesse sentido, não criada. Não tinha ainda feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do cosmos. Quando formava os céus, ali estava eu. Se dá conta?
Ali estava eu. Quem é este eu? O Verbo, o Filho. E esse, quando Deus, quando Yahvé formava tudo, ele me possuía. E agora disse, eu estava aí. Quando traçava aqui esse círculo, é a palavra Hu, que significa órbita. Quando traçava a órbita sobre a face do abismo, vê? Que estavam falando aqui de Gênesis, todo era preparado por Deus, estavam lembrando aquilo sem pensar. Mas Deus estava pensando nisso. Quando afirmava os céus arriba, olha isso. Quando afirmava as fontes do abismo, quando punha o mar seu estatuto, para que as águas não traspassassem seu mandamento, quando estabelecia os fundamentos da terra, com ele estava eu. Ele, o meu pai. Eu, disse ele, eu vi a sabedoria, o verbo de Deus. No princípio era o verbo. O verbo era com Deus. E o verbo era Deus. Com ele estava eu, ordenando-lo todo. E aí é que fala a versão de Ferreira da Almeida, era seu arquiteto, ordenando-lo todo. E era sua delícia de dia em dia. Olha isso. O Filho, a esfera do reino do Pai. Antes da criação do mundo e depois durante a criação. Nada quis fazer o Pai sem o Filho. Tudo que fez o Pai o fez juntamente com o Filho, pelo Filho, no Filho e para o Filho. E agora disse, tendo solaz diante dele, esse diante dele, é o que se traduz em grego pros. E o verbo era com Deus, pros, de onde vem a palavra próximo, diante dele. Em todo tempo me regocijo na parte habitável da sua terra e as minhas delícias, por isso se habito com a cordura e acho a ciência dos conselhos. Me regocijo na parte habitável da sua terra e as minhas delícias são por os filhos dos homens. Olha, ele se deleita com a criação que ele criou. Então, irmão, aí já podemos voltar para João, não? No princípio era o Verbo. O Verbo era com Deus. O Verbo era Deus. Este, não este. Se fosse uma coisa, porque isso é a palavra, é a sua pessoa do Pai, o Pai fala e esse é o Verbo. Não. O Verbo é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem consciência de si mesmo. Porque é uma palavra que expressa o autoconhecimento de Deus. E Deus se sente fielmente expressado nessa palavra. Que eu na pessoa. Eu na pessoa. Que pessoa e que Deus. Eu, a sabedoria, eu na pessoa. É a segunda pessoa da divindade. A primeira que diz, eu te gerei hoje. Esse hoje é eternidade. Bem, essa é a pessoa do Pai. Eu te gerei. E a pessoa do Filho. Já vê nem a mim, a pessoa do Filho. Eu, a sabedoria, a mim, me possuía. E com ele eu estava. Aí você está vendo bem claro a Trindade no Antigo Testamento. Bem claro, com sua identidade própria de filho, e por essa razão, nosso irmão Tertuliano, de Cartago, do século II, ele escreveu para rebater o unicismo que havia aparecido em Roma, dentre os próprios chamados só papas infalíveis. Está na lista dos papas, está um papa chamado de Seferino, outro chamado de Calixto, que já nosso irmão Hipólito de Roma
que foi aquele que tomou a tocha de Ireneu, que tomou de Policarpo, que tomou de João. A tocha de João passou para Policarpo. A tocha de Policarpo passou para Ireneu e passou para Hipólito, de Roma. Roma havia esses dois bispos de Roma, que estão nas listas dos papas chamados de infalíveis desde o primeiro concílio vaticano, não antes. E eles eram unicistas e negavam a pessoa do Filho, que isso que é anticristo. Disse João que aquele que nega o Filho não tem o Pai. Quem é aquele que nega o Filho? Não. Quando disse os unicistas, como Sabeliano, ou Sabelli, como Noeto, como Teógono e outros antigos, Praxias, que rebateu Tertuliano, eles estão dizendo que só existe a pessoa do Pai. Deus é só uma pessoa. Então está negando que com o Pai estava o Filho, e era delícia diante dele. E para ele, com ele, Deus fez tudo. E o Pai para eu, e o Filho para eu, e juntos para nós. E esse Deus que fala assim, deixemos a Deus falar como Ele quer. Amém. Deixemos a Deus falar como Ele é. E aceitemos o que Ele diz desse mesmo. Amém. Como nós vamos corrigir a Deus? Se Ele disse, eu a sabedoria, amém. Já nem possuía, no princípio era o verbo. Pai, me glorifica ao lado teu, com aquela glória que eu teve contigo, tinha contigo antes que o mundo fosse. Antes da criação, o eu do Filho tinha a glória com o eu do Pai. A pessoa do Pai e do Filho. E o Espírito do Pai e do Filho tem uma identidade, uma particularidade, como o Filho tem uma particularidade e o Pai tem uma particularidade na mesma divindade. Então, por que falei de Tertuliano? Porque Tertuliano, que era de Cartago, e vocês sabem que havia já de tempo atrás uma rivalidade entre os romanos e os cartaginenses. Aquele general de Cartago, Aníbal, não? Brigando com Roma, e aquele general romano Cornélio Escipião, o africano, não? Que venceram Aníbal. Havia sempre uma espécie de rivalidade de Roma com Cartago, e até passou na teologia também. E Tertuliano era de Cartago, e era aquele mestre que ensinou a Cipriano de Cartago, que também se liberou da manipulação papal que começava a crescer em Roma. Havia essa situação que Deus permitiu para manter a independência das igrejas, não deixar ser manipuladas por Roma. Então, Tertuliano foi para Roma e se encontrou em Roma com aquela teologia unicista dos chamados hoje só Jesus, que é o sabelianismo, noecianismo, modalismo, monarquismo, patripassionismo. Essas são as diferentes denominações da mesma heresia. Unicismo é que existe só uma pessoa divina. Então está negando o Filho, que estava com o Pai antes que o mundo fosse. E aquele que nega o Filho é esse espírito de anticristo. É anticristo, está negando a pessoa eterna e divina do Filho com o Pai. Bem, e por isso se chama de unicismo. Uma só pessoa. Modalismo, porque ele disse que essa pessoa somente muda de modo. Que o Pai vira Filho e o Filho vira Espírito, mas como se fosse só uma pessoa. Nega a existência, a coexistência, a coinerência da pessoa do Filho com o Pai e com o Espírito. Nega. E isso é anticristo. Por negar ao Filho.
Então, aí vem o outro assunto. Nega a preexistência do filho, porque disse que quem preexistia era só o pai. Mas o filho disse, contigo estava eu tendo a glória antes da fundação do mundo, filho com o pai. No princípio já era o verbo. E o verbo já era com Deus, e era Deus, e nada fez Deus sem o filho. O filho não é somente o homem que nasceu de Maria. Ele era a pessoa da sabedoria na Trindade. A imagem na Trindade, a imagem é o filho. E se expressa. Então aconteceu uma coisa. Tertuliano chegou lá, era um jurista, e descobriu que um dos presbíteros de lá, chamado Praxeas, estava ensinando aquela heresia unicista dos papas Seferino e Calixto, que não eram papas, agora chamaram de papas, eram bispos de Roma. E que eles tinham aprendido de Sabélio, Noeto e Teógono. Eles eram os primeiros unicistas que se conhecem na história cristã. Noeto, por isso essa heresia é chamada noecianismo, porque o primeiro deles foi Noeto. Outro Teógono, que era um sapateiro, que foi um dos primeiros que ensinou isso. E depois Sabélio foi que fez mais popular isso um pouco depois. Por isso é chamado de sabelianismo. E é chamada modalismo, porque fala que uma pessoa que muda de modo. Não reconhecem três pessoas, sino uma pessoa que muda. E isso é a heresia do modalismo. Porque não reconhece ao filho como pessoa divina. Só uma pessoa, o pai. Filho, dizem que essa pessoa entrou num homem, e esse é o filho, não. Esse homem era antes que estava com o pai. Com ele estava eu ordenando tudo. E eu era sua delícia diante dele. E ele que se fez homem, unigênito. Unigênito. Ou seja, gerado sem princípio, pela eternidade do autoconhecimento divino, que gera de si uma imagem igual a si, mas não gera ela no tempo, porque Deus é eterno. Esta operação interna na divindade é eterna. Portanto, o Espírito é também chamado eterno, em Hebreus 9,14. Então, Tertuliano se encontrou com aquela doutrina unicista, que nesse momento mantida por Praxeas. Então, ele teve que escrever um livro. E esse livro que escreveu Tertuliano de Cartago se chama Contra Praxeas. E nesse livro ele começa pela escritura a mostrar a Deus no Pai, no Filho e no Espírito. E nesse livro ele cunhou, pela primeira vez, uma frase que passou a história da Igreja e é repetida desde o século II, desde esse livro Contra Praxeas que escreveu Tertuliano. E essa frase você seguramente já de menino tem ouvido, que diz: um só verdadeiro e três pessoas distintas. Três pessoas distintas, mas um só Deus verdadeiro. Eu me disse, bem, por que concluiu isto Tertuliano? Fala que é um Deus, não fala que é três deuses. Eles querem acusar os cristãos de ser triteístas. Isso que faz o Islã. Para eles, isso é a pior blasfêmia, dizer que Deus tem um filho. Eles estão nos acusando falsamente de dizer que cremos em três deuses. Não, nós cremos em um só Deus. Só que o único Deus subsiste na mesma essência e na mesma natureza na pessoa do Pai. A essência divina é uma só, que se refere aos atributos incomunicáveis de Deus.
E a natureza divina se refere aos atributos comunicáveis de Deus. E a essência divina e a natureza divina é uma. E subsiste na pessoa do Pai, que diz eu, portanto, é uma pessoa. Mas a pessoa do Pai tem uma característica distintiva que o distingue do Filho e do Espírito. Mas a distinção não é em divindade, que é uma só. A distinção não é em essência, que é uma só. A distinção não é em natureza, que é uma só. A distinção é como essa mesma divindade, essa mesma essência, essa mesma natureza subsiste de maneira particular no Pai, que não se pode falar do Filho. O Pai é ingênito, ninguém gerou ele. O Filho é o unigênito do Pai, só do Filho se pode falar que é unigênito. Você não pode falar que o Pai é unigênito, mas ele que gerou o Filho, mas não no tempo. Como disse Jesus, ensinou o Senhor Jesus, como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. A classe de vida divina que tem o Pai, também tem o Filho. Só que o Pai é que gera e o Filho que é unigênito. Então, não há diferença entre divindade, é uma mesma. Natureza, essência, é uma mesma. Mas no Pai subsiste na pessoa daquele que disse, eu te gerei. Mas no Filho, a mesma divindade subsiste na pessoa que disse, se disse dele unigênito. Como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. A mesma vida divina, o Pai a tem dando, exalando, gerando, mas o Filho a tem recebendo. Tem a vida mesma de Deus. Deu o Pai ao Filho. Mas não deu no tempo, senão no amor eterno de Deus. Porque Deus é amor. Então, se não tinha quem amar, então como vai ser amor? Mas o Filho é o Filho do seu amor. E não nasceu no tempo. Essa tradução de Ferreira da Almeida, nasceu, não é a correta. Isso dá ideia de começar antes do nascimento. Geração é diferente. Porque geração é um exercício interior eterno de Deus, na sua onisciência, onipotência, no seu amor eterno. Ele é o Filho eterno do seu amor. Porque senão não poderíamos chamar ele de Deus, mas ele é chamado de Deus também. Estamos completando com isso para evitar uma interpretação errada acerca do anjo de Yahvé. Estamos complementando isso. Então, o Espírito Santo, que também é eterno e também é Deus, porque Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, como o Espírito de Deus vai ser uma coisa, um sopro, um vento. Não, o Espírito de Deus é Deus. Só que há uma distinção. Do Filho somente se diz que é unigênito. Ele é a pessoa do unigênito Deus, monogenes Theos, disse no manuscrito mais antigo, unigênito Deus, unigênito Filho, o Deus unigênito. E o Pai é ingênito, é o mesmo Deus. Mas, quanto ao Pai, ele é ingênito, ninguém gerou ele, mas ele gerou o Filho, mas não no tempo, na eternidade. E o Espírito provém do Pai e do Filho. Provém. O Pai não provém. O Espírito provém. É a mesma divindade. É a mesma substância, a mesma essência. Mas no caso do Espírito, essa essência subsiste como procedente do Pai. O Pai exala e o Espírito procede. E também do Filho. E por isso Tertuliano falava que era o mesmo Deus, mas três pessoas distintas.
não eram distintas em divindade porque são o mesmo Deus, nem em essência nem em natureza, mas a mesma divindade subsiste de maneira particular. Não se pode falar do Pai, que é unigênito. Não se pode falar do Pai, que é procedente. Ou seja, que a pessoa do Pai tem a mesma divindade, mas que subsiste como ingênito e de Ele que procede. Mas o Filho é a mesma vida que tem o Pai. Como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho, não deu num tempo, senão eternamente, na geração que é um autoconhecimento eterno de Deus. Aí é que o Filho subsiste como unigênito do Pai. Entendeu? Esse é o distintivo do Filho. O Filho unigênito. E o Espírito procede do Pai e do Filho. O Pai não procede. Então, e nesse sentido são três distintas pessoas, mas não três deuses. Um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que tem uma distinção. Não se pode aplicar ao Pai o título do Filho. Ou seja, o modo de hipóstase, de subsistência. Então, por isso, essa frase, quando tem sido bem meditada com a escritura, permitiu que Tertuliano não ficasse tão rapidamente esquecido. Quem vai aprofundando, vai dando conta que Tertuliano falou verdade. Agora, Tertuliano foi o primeiro que falou a palavra trinitas. Essa palavra inventou Tertuliano, nosso irmão, para, com uma só palavra, falar tudo. Antes de Tertuliano, houve outro irmão anterior a Tertuliano, que foi contemporâneo de Ireneu, discípulo de Policarpo, que a sua vez foi discípulo de João. E esse irmão era da cidade de Antioquia, e se chamou Teófilo de Antioquia, que não temos que confundir com Teófilo de Alexandria. Teófilo de Antioquia, contemporâneo de Ireneu, ele era um irmão que tinha um amigo pagão chamado Autólico. Então, Teófilo quis evangelizar a seu amigo Autólico, que era um homem pensante, e que os pagãos acusavam os cristãos de ser ateus, de não ter nenhum Deus, porque eles eram politeístas, achavam que eram ateus. Então, esse Autólico escreveu 3 livros para seu amigo Autólico. Assim, han sobrevivido esses 3 livros. O livro primeiro, Autólico, segundo e terceiro. E desses 3 livros, nosso irmão Teófilo de Antioquia explicava para Autólico esse fenômeno, que eles se criam em Deus. Eles não são ateus, os cristãos que cremos num Deus, mas que Deus também tem um Filho, né? Que sua sabedoria e sua mão direita, e tem um Espírito. E os 3 formam uma triada. Então, no grego, porque Teófilo de Antioquia falava em grego, chamou ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo numa mesma divindade, de triada. Não triteísmo, que são 3 deuses separados, não. Aqui não fala de separados, fala que são 3 pessoas distintas do mesmo Deus, e que um está no outro e outro está no outro. Então, isso assim, no caso da palavra triada, que se usou antes que trinitas. Depois de a palavra triada, no grego, de Teófilo de Antioquia, Tertuliano de Cartago falou em latim, trinitas. E daí surgiu a palavra trindade. Mas, irmãos, vamos ter muito cuidado com o uso da palavra trindade. Não é suficiente que alguém diga, creio na trindade. Que alguns explicam a trindade como triteísmo, e isso não é. Não é triteísmo. Mas tampouco é modalismo. Não é
Patripassionismo quer dizer que o Padre sofreu a paixão de Cristo. Então, quem se encarnou não foi o Padre. Foi o Filho que se fez homem. Mas o Pai morava nele. A plenitude da divindade corporalmente no Filho. Não foi o Espírito Santo que se encarnou, ainda que ele encheu ao Filho do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu, ungiu ao Filho como homem. Então há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, mas um só Deus verdadeiro. Um só Deus. Patripassionismo é que o Padre sofreu a paixão, mas foi o Filho. Foi Padre o filho. como pai, né? O Pai Não padre. não se encarnou. Foi a pessoa do Filho que se fez homem. Por isso essa heresia é chamada de patripassionismo. Outro título a essa heresia, outro aspecto da heresia unicista, é chamada de adopcionismo. Quer dizer que a única pessoa divina do Pai adotou o homem como filho. Veja, que Jesus é um homem adotado por Deus. Então, aí não compreendem os três níveis da geração do Filho. O Filho como sabedoria é a sabedoria divina eterna. Pessoa é a sabedoria. Mas, logo, o Espírito Santo gerou o Pai através do Espírito Santo a ele como homem no ventre da Virgem Maria. Então, isso aí, a humanidade foi gerada no ventre da Virgem Maria. Quando a pessoa divina pré-existente assumiu a natureza humana no ventre dele. Por isso era que no início, outro irmão chamado Cirilo de Alexandria, ele dizia que Maria era a mãe de Deus, como hoje falam os católicos. Mas ele não dizia no sentido que hoje alguns pensam que Deus tem uma mãe. Não, não é que Deus seja posterior a Maria, não, senão que Deus, o Filho, decidiu se fazer homem no ventre da Virgem Maria. E aquele que nasceu o nome daquela era a pessoa divina do Verbo que antes de Maria estava, que decidiu passar pelo ventre de Maria e nascer como um homem. Nesse sentido, era que o primeiro que falou de Teótocos, ou seja, a mãe de Deus, foi o Cirilo de Alexandria, se referindo ao Senhor Jesus como filho de Maria, mas não negando a divindade, porque ele se fez homem, mas não deixou de ser a pessoa divina, e por isso Deus assumiu nascer de uma mulher, mas como homem. Mas esse homem era a mesma pessoa do filho. Não era outra pessoa, era a mesma pessoa. Nasceu como homem, agora o filho tem a natureza divina e a natureza humana na mesma pessoa. Uma pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. Mas assumiu a humana sem deixar de ser a divina no ventre de Maria. E isso é o que queria falar Cirilo de Alexandria, quando pela primeira vez falou da mãe de Deus. Depois a gente ia se entender, vai repetindo, você não crê em Maria, você não respeita a sua mãe, que é a mãe de Deus, e depois as velhinhas começam, como conheci um caso de uma velhinha, porque agora Maria virou como 10.000 virgens. Então a velhinha traía flores para a Virgem de Fátima, mas tinha que passar detrás da estátua da Maria Auxiliadora, para que Maria Auxiliadora não ficasse com ciúme da outra Virgem dos Dolores, e aquela outra, e aquela outra. E assim começa esse problema. Mas o Senhor seja misericordioso. Não queremos nos burlar de ninguém. Claro. Deus nos guarde em qualquer soberba. Tenha muita misericórdia. Não sabemos nada de nada. Ele tem nos guardado através de errores, tem nos ido ensinando debaixo das dores. E assim temos que ter compaixão das pessoas, mas não dos erros. Os erros têm que ser tratados, se de verdade temos compaixão das pessoas,
temos que livrar as pessoas dos erros enquanto Deus nos tenha ajudado a nós. Então, isso que falou Tertuliano, talvez que era verdadeiro. Mas o uso da palavra trindade que ele compôs, aí o diabo, bem astuto, permitiu que a mesma palavra fosse usada pelos que negam a divindade de Cristo, como Sadélio, e os que negam, Ário, e os que negam a distinção de pessoas, como Sadélio. Ou seja, que Sadélio, que era um dos principais unicistas, usou a palavra trindade também. Como já usou a palavra Tertuliano, então também Sadélio quis usar a palavra trindade, mas explicava assim. A trindade é uma mesma pessoa que muda de forma. Aí falou que é uma pessoa. Falou trindade é forma, que já não são pessoas. A palavra trindade é melhor que triunidade. Sim, as duas coisas são válidas se se usa, porque alguns falam triunidade, mas sigam falando que é uma pessoa maravilhosa, mas só uma. Que o Pai se converte em Filho, que o Filho se converte em Espírito, e não que o Espírito é eterno antes de se convertir em algo. E o Filho é o Verbo com Deus, e é também Deus, e é o Filho unigênito, com essa distinção própria dele, que ninguém mais, nem sequer na divindade é unigênito, só ele. Irmão, na encarnação, o Filho se esvaziou dos seus atributos divinos e assumiu a forma humana. Ele não deixou de ser Deus. Por origem. Mas deixou o poder. Sim. Ele se esvaziou e se fez homem. Okay. E se someteu ao Pai. E até decidiu não saber coisas que o Pai quis reservar para ele. E na ressurreição, ele reassumiu essa condição, todo o poder, a onisciência de Deus. E sim, novamente. Porque na ressurreição... E não deixou de ser homem. Não, esse é o assunto. Ele é divino e humano, a mesma pessoa. Nasceu da natureza divina, enquanto o verbo de Deus, e humano, enquanto se esvaziou para se submeter ao Pai. Mais novo homem, né? Nasceu, agora o homem foi glorificado com a glória divina. Agora o homem foi glorificado nele, e agora ele é o nosso alimento para nos glorificar também. Como o homem foi o último, como o homem antes de morrer foi o último Adão. Né? Esse é o último Adão, e agora o segundo homem. Segundo. E agora ele disse que come minha carne, bebe minha sangue. Por isso disse, os que antes conheceu, a estes predestinou, a estes chamou, a estes justificou, a estes glorificou. Já disse, já glorificou ontem, na natureza humana glorificada nele, que é a nossa comida verdadeira, a nossa bebida verdadeira. Aquele que me come viverá por mim. Não se trata de canibalismo, se trata de espírito e vida. Essas palavras dizem, a carne para nada aproveita. Não é nesse sentido. Minhas palavras, isso de comer e beber, como eu vivo pelo Pai, aquele que come viverá por mim. Essas palavras são espírito, são vida. Mas ele fala dessa maneira. Porque comer é uma figura para entender que nós somos constituídos por aquilo que comemos. Se eu como muita cebola, você não vai poder me suportar. Se como muito alho, eu vou virando um alho grande. Se como muito tomate, cenoura, eu vou virando laranjado, vermelho. Verdade? Mas isso é só uma piada para entender que Deus quer que nós vivamos por Ele, ser constituídos filhos por Ele. Mas Ele tinha que fazer, Pai, por eles, eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, Ele se santificou para nos santificar a nós. Não é suficiente a morte dele, sem a vida perfeita. Porque se nessa vida aquela morte não seria expiatória. O que faz expiatória a morte de Cristo é a vida de Cristo. A vida dele como homem verdadeiro, sendo provado em tudo e vencendo
para poder nos ajudar, ser o pão de vida. Espírito vivificante. Eu sou o pão de vida que desceu do céu, para nos alimentar dele mesmo. E o Pai e o Filho, e o Pai e o Filho, e nós pelo Espírito, nós vivendo por ele como ele viveu pelo Pai. Então, este é um mistério preciosíssimo, irmão. Isso que está escondido detrás da ceia do Senhor. Que somos discernir o corpo de Cristo, não é somente discernir a igreja, sino discernir quem é que eu alimento na igreja, que nos faz o mesmo pão. Discernir que a plenitude do Pai está no Filho, e o Pai e o Filho pelo Espírito está em nosso Espírito, e temos a comunhão do Espírito, e o Espírito vem nos conduzindo à unidade da fé e do conhecimento, até que cheguemos à plenitude da estatura do varão perfeito, a formação de Cristo. Mas Cristo com o Pai dentro. Tu, ó Pai, em mim, e eu neles, com o Pai dentro. Quando? Quando vem o Espírito. O Espírito toma tudo que é do Filho, o Filho toma tudo que é do Pai e passa para nós. Que maravilha, irmão. Amém. Que maravilha. Aleluia. Então, aí estamos vendo este assunto, irmão. Agora, se podemos saltar ao verso 14. E aquele verbo foi feito carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não somente o Pai, o unigênito do Pai. Essa palavra unigênito já vimos que saiu da boca de Deus. Não foi um invento de João. Igual que aquilo que estamos lendo, que falou o prólogo, já falou Jesus Cristo mesmo. E este do unigênito, hoje que estávamos lendo em Zacarias, vamos voltar a Zacarias. Vamos lembrar isso, vamos nos últimos capítulos de Zacarias. Vamos ver isso no capítulo 12. Dice Yahvé, derramarei sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, espírito de graça e de oração, e olharão a mim. Olha o que fala o Senhor. Aquilo traspassaram, e chorarão como se chora por filho unigênito, afligindo-se por ele como que se aflige pelo primogênito. Então essa palavra unigênito e primogênito é original do próprio Deus, do próprio Cristo. Ele. Nos damos conta que os apóstolos estavam falando que aprenderam dele mesmo. O que falava Mateus não era coisa de Mateus, não é coisa de Mateus. Mateus está falando com as palavras que ele falou. Ele falou acerca de si mesmo 40 dias ressurreto, com a Bíblia aqui diz, mostrou desde o início até o final do Antigo Testamento o de que ele falava. Então, às vezes, as pessoas querem rebaixar as palavras dos apóstolos. Não sabem que eles estão falando, não coisas de pescadores, nem de filósofos. Palavra de Deus. Estão falando. Nós temos que ter cuidado, por atenção como fala Deus na Bíblia. E nós, oxalá o Espírito nos conceda crer e falar como eles, para ser seu corpo, seus membros. Esse é outro mistério. Então, amado, aí já fala isso no 14. Aquele verbo se fez carne, que vem a encarnação. Aqui a palavra carne, quando você pega ela no contexto, segundo contexto, significa a natureza humana completa, ou o corpo humano, ou os músculos do corpo. Quando ele disse, quando apareceu, vocês veem que um espírito não tem carne nem ossos. Aí essa carne se referia a seus músculos, como as veias, assim, e a pele, mas não os ossos, era carne e ossos. Mas quando disse, né, que ele veio em carne, quer dizer que assumiu a natureza humana completa com o corpo humano.
incluídos os ossos, mas também a alma e o espírito. Por isso a natureza humana tem espírito humano, alma humana e corpo humano. E Jesus teve espírito humano. Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Alma humana, minha alma está muito triste até a morte. E corpo humano, me preparaste corpo. Então a natureza humana. Perfeito. Por isso, aqui, o que fala João, essa palavra carne no sentido de natureza humana. Jesus definiu carne como aquele que nasce da carne. O que é nascido da carne é carne. Mas não somente nasce o corpo. E por isso, quando o Espírito Santo fala disto mesmo em Filipenses, aí essa natureza humana, vocês podem pegar aí, depois de Efésios antes ver, Colossenses capítulo 2, diz, versos 5 e diante, haja, pois, em vós esse sentir que eu também em Cristo Jesus, o qual, sendo ou subsistindo, que é a palavra hipóstase, em forma de Deus, não estimou ser, ou seja, era, mas não ficou aferrado, igual a Deus como coisa que se aferrava, senão que se despojou a si mesmo, não de si mesmo, não que deixou de ser quem é, mas agiu como se não fosse. Diz como um pai que vai brincar com um menino, se coloca no lugar dele, é o jumento do menino, é aviãozinho, faz tudo. Mas ele não deixou de ser quem é, mas se humilhou. Então disse, senão que se despojou a si mesmo, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens. Então já se dá conta que esta passagem, que é paralelo com aquele de João, se refere à carne como natureza humana. Que é a passagem paralela. Disse aí, feito semelhante aos homens. E estando na condição de homem, se humilhou a si mesmo, se fazendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo qual Deus também lhe exaltou até o sumo. Senta-te a minha destra. E lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele se esvaziou. Ele disse, eu não busco minha glória, mas a quem busca meu Pai. A pessoa diz, pero por que quer se exaltar? Como que por quê? Deus que é justo exaltou ele. Então, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Pai, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique a ti. Ele aceitou a glória para glorificar o Pai. Ele não buscou sua glória. Ele buscou sempre honrar o Pai. Mas o Pai deu todas as coisas para ele. Irmão, e nós temos que reconhecer isso, confessar isso de todo o coração. Amém. 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 Então, aqui vemos a encarnação do Filho. Mas, permita-me passar a outro lugar de João. Enfim, mas na primeira epístola de João, no capítulo 5, podemos ver, já terminando esta epístola, o seguinte. João, capítulo 5. Desculpa aqui a manipulação da minha velhinha Bíblia, minha favorita. Disse assim, capítulo 5, verso 27. Mas sabemos, 20, perdão. Es que tinha uma manchinha acima do céu. O problema da criação. Problema da apócrifo.
Tenho que pintar esta Bíblia. Sabemos que o Filho de Deus tem vindo e nos tem dado entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Amém, Senhor. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus Amém. e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos livros. Qualquer outra coisa é um livro. Mas este é o verdadeiro Deus. Onde conhecemos Deus? Em Jesus Cristo. Como chegou a nós Deus? Em Jesus Cristo. Que vê ao Filho, vê ao Pai. Ao Pai eterno, terando do Filho. Amém? Então, amados, aí temos essa confissão da divindade do Filho, pelo João. Agora vamos ver Pedro, que era seu companheiro de João. Vamos lá para Pedro, depois das epístolas de Tiago, vem a de Pedro. Então, disse assim, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, os que tens alcançado pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a confissão de Pedro. Sabe? A minha também. É a vossa também? Amém. Sim. Sim. Amém. Para a glória do Pai. Nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E que também o Espírito Santo de Deus, isso não é coisa de Constantino, não. Isso é coisa da Bíblia. Pedro disse, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Porque quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, Pedro falou que tinha mentido a Deus. Está confessando a divindade também do Espírito Santo. Agora vamos para Paulo. E vamos ver que esta mesma confissão de Pedro é a de Paulo. A confissão dos apóstolos principais. Aí estamos tendo Paulo, Pedro, João. Vamos agora a carta que Paulo escreveu para Tito. Paulo escrevendo para Tito. Irmão, só um pequeno parêntese. A nossa oração é ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito. Ou podemos orar a Jesus, Sim. ou orar ao Espírito. Sim, a Ou isso Bíblia é... diz em nossa comunhão verdadeiramente com o Pai e com o seu Filho no Espírito. Bem, então nós podemos falar Pai em nome do Filho, falar ao Filho, mas às vezes queremos sempre mencionar só o Filho e esquecemos o Pai. Mas o Filho sempre honra o Pai e nos lembra o Pai. Quando venimos a orar ao Pai, o Pai nos lembra o Filho, porque só somos recebidos no Filho. Assim que podemos orar livremente e eles ficam na consciência que oramos a Deus, que o Filho veio a nos entregar a Deus, mas o Pai nos deu também ao Filho. Então, nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com o Filho no Espírito Santo. Então, essa é a comunhão dos apóstolos. Essa é a comunhão que nós temos com os apóstolos. Então, diz capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, verso 13. Aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha a confissão de Paulo para Tito. Olha a fé do equipo apostólico também para os gentios, igual que para os judeus. Pedro e João, e por aí comecei, e agora Paulo com Tito. Aguardando
a bem-aventurança, a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Estamos confessando a divindade do Filho, não porque falamos do anjo de Javé, estamos tratando de serruchar a divindade. Pode ser que o diabo vai querer essa interpretação, não é a nossa. Não é a nossa. Estamos vendo que o anjo de Javé é Javé também. Amém? Não vamos diminuir a natureza divina do Filho por causa de ter assumido o ofício de mensageiro do Pai, que é o que quer dizer anjo, não criado. Porque estamos vendo que ele confessava. Já vimos no Antigo Testamento Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias. Passamos de 3 a 2 testemunhos. Com 2 ou 3 é suficiente. No Antigo Testamento pegamos 4. E agora vamos pegar 4 também. Aqui no nosso. Já levamos 3. Mas vamos ler um pouquinho mais de Paulo. Vamos para Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Dice no capítulo 9. Vamos ler desde o verso 1 para pegar o contexto imediato. Verdade digo em Cristo, não mente, e a minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque desejara eu mesmo ser anátema, separado de Cristo por amor a meus irmãos, os que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais são a adopção, a glória, o pacto, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, o qual é Deus, sobre todas as coisas, bendito pelos séculos. Amém. Cristo, o qual é Deus bendito, sobre todas as obras. Já vimos em Lucas, em Hebreus, que fala o próprio Pai, fala do Filho, teu trono, ó Deus. Você lembra? Já vimos aquele florilégio da confissão divina do Pai acerca da divindade do Filho. Como manda adorar ao Filho, aos anjos. Que os anjos adorem a seu Filho. E agora então, já temos os 3 testemunhos, mas vamos para, vamos dizer com todo respeito, a sobremesa, terminar. Então vamos lá para João, Evangelho de João. Evangelho de João. Vamos ver aí, capítulo 21. Capítulo 21. Desde o 24. Não 21, sino 20. 24. Mas Tomás, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio na ressurreição. Lhe disseram, pois, os outros discípulos ao Senhor, temos visto. Eles disseram, se não verem nas suas mãos a sinal dos cravos, e me colocassem meu dedo no lugar dos cravos, meterem minha mão no seu costado, não crerei. 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles também. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e se fosse no meio, e lhes disse, paz a vós. Logo disse a Tomás, põe aqui teu dedo, olha minhas mãos, e chega perto tua mão, mete no meu costado, e não seas incrédulo, sino crente. Então, Tomás respondeu e disse,
Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, porque me tens visto, Tomás Cristo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Obrigado, Estamos sendo bem-aventurados. Obrigado por me abençoar Seja isso tu, Senhor. a todos nós. Então, irmão, aqui também temos a confissão de Tomé, da divindade de Cristo. Temos a confissão do próprio Pai acerca do Filho, a confissão do Filho acerca de si mesmo. Eu sou o primeiro, o último, o todo-poderoso. Bem, a plenitude da divindade mesmo corporalmente, o Pai e eu somos um. E temos a confissão do Espírito Santo no Antigo Testamento, pelos profetas, e no Novo Testamento, pelos apóstolos. Amém. Essa é a confissão da Igreja, se é uma revelação que recebemos de Deus. Aquele que tem ao Espírito confessa o que o Espírito confessa acerca do Filho. E tem outra confissão, que não pode suportar o que diz aqui o Espírito pelos apóstolos, o Pai e o Filho e o Espírito, e também os profetas e apóstolos, Antigo e Novo Testamento, é anátema. Os judeus que não confessam a Cristo é anátema. O Islã que não confessa a Cristo como Filho de Deus, como Deus de homem, como morto pelos nossos pecados, é anátema. Não queremos ofender ninguém, mas queremos que conheçam a verdade. Em nome do Senhor Jesus, Filho de Deus, Deus e homem verdadeiro. Amém. Obrigado. Amém. Oremos, irmão. Quem desejar orar. Senhor Jesus Cristo,